São os meus compartilhos. Como igreja até para nesse momento. Oremos. Senhor Pai, agradecemos por esse momento que estamos presentes, porque nós estamos chegando aqui nesse momento para louvar e agradecer ao Senhor nome, adorar o Senhor. Senhor, te apresentamos nesse momento, esse trabalho com os jovens, e te apresentamos cada um que vai ter a oportunidade de louvar a tua palavra. Que o Senhor do céu seja plenamente funcionando nesse momento, Senhor. Te pedimos que o Senhor guarde os dias desse momento. Abençoe os teus céus, em nome de Jesus. Amém. Nosso pastor também ficou na rede do WhatsApp, foi na Célula, vamos na Serra, e hoje não vai estar presente conosco. Bem? Convida a irmã Ana para tirar os números do lado, 224 ou 225. Pessoal da igreja do Senhor, vamos adorar a Deus aqui no número 224, igreja. Glória a Deus, adoramos ao Senhor nesse mundo. Glória a Deus. É tempo de cegar e tu sem vacilar. Declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem quando Cristo neste está a te chamar. Jovem, jovem, ó vem trabalhar. Vem ver os campos brancos já estão aguardando os braços que o cerrarão. Jovem, desperta, faz-se pronto, alerta que as logo responderem. E Senhor, olha a seara, vem lá do está. Que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-se pronto, alerta por os dias é que restam para o segador. As gazelas que recolhem joias de esplendor brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo essas joias, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no lavor. Vem ver os campos brancos já estão aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-se pronto, alerta que logo responder-se aqui, Senhor. Olha que a seara vem está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-se pronto, alerta por os dias em que restam para segador. A noite já vai passando, não mais voltará. Da colheita o tempo
Fala, irmã. Glória a Deus, número 400. Glória a Deus, louvado e agradecido ao nome do Senhor nessa noite. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E no número 400, igreja. Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus a doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem comparável, em Jesus no Deus tão amável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus ó bênção na vida, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo mal e a morte, em Jesus estou ficado em sorte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre vi vencer. Glória a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúde a igreja do apoio do Senhor. Irmãos,
motivo de muita alegria estar aqui novamente. Eu vou pedir perdão se minha voz estiver mal de ouvir. Eu estou consideravelmente gripado ainda, mas vamos fazer aqui a obra de Deus. Vou deixar um verso para a meditação dos irmãos. Se encontra em Eclesiastes, esse verso todos os irmãos provavelmente conhecem de cor, que Eclesiastes 11:9, que diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia o seu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas tentará Deus juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove a tua vida do mal. Porque a adolescência é a juventude, são vaidade. Vaidade não no sentido malévolo, mas no sentido de entendermos que esta época é uma época de fortes tentações, de fortes dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida e que nós temos que buscar cada vez mais estar junto com Cristo, porque se não for por Ele, as tentações nos tomam. Amém? Oremos, irmãos, então. Quem precisa de oração? Amém? Algum pedido especial? Amém. Oremos, então. Soberano Deus, Pai eterno, querido e amado, Deus grande e poderoso, queremos agradecer, Pai, por mais esta oportunidade que estamos aqui para adorar e agradecer o seu nome. Pedimos continuamente que o Senhor esteja conosco, Pai Santo, nos ajude e nos auxilie, porque nós precisamos da tua graça. Esteja conosco, exclusivamente para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. A equipe de recepção já pode vir fazer as apresentações. A equipe nessa recepção da Igreja do Pai do Senhor. Estamos visitando hoje a irmã Ana Rebeca, o irmão João Pedro e o pai João Pedro. Eu gostaria de saber como a igreja gostaria de receber os nossos visitantes. Irmãos, eu sei que já foi dito, mas só para relembrar, o pastor não está presente, porque ele precisou ir na serra para ceia aos irmãos mais idosos também. A senhora já teve a oportunidade de louvar? Pode ser, irmão.
antes de ouvir os jovens adolescentes, vamos dar a oportunidade aos visitantes. Cantora Isana, está a oportunidade em nome de Jesus. Você pega não, né? Pega não. Pega não. Que pouco? Você... Ei, Isana. João Pedro, vem aqui, dá uma palavrinha rapidinho enquanto você tem. Manda pra estar aqui o quanto que Não, não faço de João. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou, né? Só temos a agradecer ao Senhor por mais uma semana abençoada que nos proporcionou o Senhor, né? Ter nos guardado com a sua potente mão. Caramba, né? Está aqui com os irmãos, muitos irmãos que me ajudaram nessa caminhada até aqui, né? Se preocupamos, e a irmã Maravilha, que sempre eu guardo minhas orações, foram mulheres que me ajudaram muito na trajetória aqui, né? Logo que eu cheguei nessa, conversando assim, eu disse, tem 2 senhorazinhas lá que foram uma bênção na minha vida, né? E aí Deus tem nos abençoado, tem nos guardado, e a gente se alegra, né? Os irmãos continuam abençoando os irmãos poderosamente. Gostaria de conversar com a orientação dos irmãos, para não ficar só em minhas palavras. Que se encontra em João, capítulo número 6, versículo de número 7. E respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um do seu pacote, seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, afirmou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Até aqui, né? Que coisa maravilhosa. Eu não me canso desse texto e entender uma coisa assim. Quantas das vezes a gente está ao lado do Mestre, está ao lado do Senhor, mas a nossa visão espiritual muitas das vezes está fechada. O que era tão pouco, 5 pães e 2 peixinhos, não é? Mas para o Deus tão grande que nós servimos, era o suficiente para alimentar uma multidão. E que os irmãos vejam desse texto, é assim: o Deus que você serve é o Deus que derruba muralhas, é o Deus que cura, é o médico dos médicos, é o Deus que é a providência, é o que você precisar. Esse Deus vai te ajudar, está com você o tempo todo, mas basta que você continue tendo sua visão espiritual aberta para Ele. Agradeço por estar em nome de Jesus. Nos saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Feliz por estar retornando, né? O Senhor tem nos concedido essa oportunidade, está envolvendo os irmãos. Que Deus continue abençoando esta congregação, faça crescer, faça progredir em todos os aspectos. Que mais almas, né, se convertam ao Senhor, que os irmãos continuem fervorosos, porque eu creio que somos instrumentos nas mãos do Senhor para ganharmos vidas. Amém? Vamos adorar o Senhor nesta noite, dizendo que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é Deus, é tremendo. Pode soltar em nome de Jesus. Convido toda a igreja para adorar comigo. Ele é grande.
Cumprimentamos com a paz do Senhor.
nosso irmão Jadiel, nessa oração. Saúde do Senhor. Esse versículo para a atenção do irmão se encontra em Números, capítulo 24, 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Agradeço a oportunidade. Vamos ver agora então o nosso irmão Alejandro, como salvação. Vim deixar aqui em João, capítulo 20, versículo 29, que diz: Disse Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados que viram e creram. Quer dizer, não viram e creram. No contexto dessa mensagem, Jesus ele reaparece para os discípulos depois da ressurreição. E nesse momento ele aparece quando Tomé não estava presente. Tanto que é falado aqui nos versículos anteriores que Jesus chegou. Só que os discípulos chegaram e falaram para Tomé: olha, Jesus está aqui, Jesus voltou e ressuscitou. Só que ele não creu, só disse que iria crer se pusesse suas mãos onde o prego foi pregado. E nisso Jesus apareceu para ele e disse que disse-lhe Jesus, porque me viste também, creste. E o que eu quero passar é que muitas das vezes achamos que Deus não está agindo, que para a gente muitas das vezes só está agindo quando estamos vendo, mas o nosso Deus ele trabalha no secreto, trabalha ali guardando, livrando, em detalhes que a gente mesmo não vê, até mesmo atravessando a rua Deus está nos guardando. Já foi citado, se não me engano, hoje de manhã, ou foi um pouco atrasado, simplesmente podemos correr de um infarto. Eu estou aqui falando com vocês, falando da igreja, mas eu posso morrer assim que eu sentar. Então, eu quero passar, confia no nosso Deus. Nosso Deus é poderoso e sabe nos guardar. Nosso irmão Paulo Sérgio, logo após nosso irmão Joadson, estou com a oportunidade. São os irmãos que apareceram? Foi só um versículo aqui que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que diz: Mas vede que essa liberdade não seja de maneira nenhuma escândalo para os fracos. Esse versículo aí destaca, assim, fala que a gente não, certamente, deve se aplicar a liberdade que o cristianismo nos dá para os mais fracos, os novos na fé. Pois algumas coisas que nós temos permissões para fazer, mediante a Cristo, temos permissão para fazer, um novo na fé pode acabar querendo fazer, não por convicção na fé, mas só para nos irritar. Isso pode ir, como está escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 23, está escrito que tudo que não vem na fé é pecado. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, assim, o que nós fazemos, o testemunho que nós damos para os nossos convertidos e os que não estão na fé, em querer fazer algo só para nos irritar e acabar pecando. Mas, enfim, eu agradeço a oportunidade de Jesus. Somos a igreja que apareceu. Vou ler Salmos, capítulo 37, do 9.
te indignes por causa de malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Essa oportunidade da noite. Queria deixar alguns versículos para a igreja, principalmente para os jovens. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 36 diz: Saúl vestiu Davi com sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado disse Davi. Como sabemos no contexto desse versículo, a palavra diz que Davi, o povo de Davi, a sua família estava sendo confrontado por Golias. Mas todos ali temiam a Golias, mas Davi, como servo do Senhor, não temeu a Golias. Como o versículo vai dizer, no versículo 42, diz que o filisteu desprezou a Davi. No versículo 43, ele se comparou a um cachorro, porque Davi estava escondendo um estigma. Mas um detalhe que Golias não sabia, que Davi ainda vai revelar, é que Davi ele não ia conforme as pessoas ali iam. Davi ele ia com Deus dos exércitos, ele ia com Deus Todo-Poderoso. Ele não ia com Golias. Golias vinha com espada e armadura, mas Davi vinha com isso, vinha com Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode. Amém? E esse ato de Davi não vai à toa. Deus honra aqueles que têm fé nele. E no versículo 54 vai dizer: Davi pegou a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém, porém as armas de Davi ele colocou. Observe, Davi, com certeza mais que aquelas pessoas que estavam em volta de Davi duvidavam de Davi, zombavam de Davi. É um pequeno contra um gigante, mas aos olhos de Davi era um gigante contra um gigante. Era aquele que pode contra aquele que não pode. E assim é na nossa vida. Teremos dificuldades, teremos grandes dificuldades, mas devemos saber que aquele que está conosco, aquele que está no coração, é maior que qualquer dificuldade. Amém? Vamos ouvir, irmã Sofia. Eu sou da igreja do Pai do Senhor. Eu vou ler em Salmos 18:1. Eu chamarei do coração ao Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. O meu Senhor é a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém. Vamos ouvir uma linha logo após o mosaico. Vai louvar? Vai louvar? A irmã Rebeca depois dizendo que está todo hino e os obreiros tiram as contribuições. Fala da igreja do Pai do Senhor. Eu vou estar lendo apenas 4 versículos que se encontram em Salmos 89, do 1 ao 4. Cantarei para sempre as misericórdias do Senhor. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Porque eu disse, a misericórdia será edificada para sempre. A tua fidelidade estabelecerá até nos céus. Fiz aliança com o meu escolhido, jurei a Davi, meu servo, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Para dessa oportunidade. Salve nosso Pai do Senhor. Vou deixar aqui um versículo para a meditação dos irmãos, que falou muito comigo. Eu estava lendo a Bíblia essa semana e esse versículo falou muito comigo, que é em Salmos, verso de número 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana.
essa parte aqui, que é a parte A. Ensina-me a fazer a tua vontade. Que essa seja a nossa oração. Porque a nossa vontade, às vezes, não é a vontade de Deus. Então, que o Senhor nos ensine a fazer a vontade dele. Amém. Mais uma vez, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor. Vem do alto do trono do Supremo, microscópios das bênçãos lá do céu, que se espalha sobre todo o globo terra, onde habitam os santos que vão receber. Confia no Senhor e ora, de joelhos e a face no chão, constante o teu lema seja buscar a Deus em oração, desperta na madrugada e clama pelo alto na unção de Deus, e breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. Se tu clamas e esperas há muito tempo pelas bênçãos lá do trono do Senhor, tu jejuas e deixa a paz cair teu pranto, que nada só o anjo leva ao Deus de amor. Confia no Senhor e ora, de joelhos na face do chão, constante o teu lema seja buscar a Deus em oração, desperta na madrugada e clama
qual, irmão? O leão e o cordeiro aqui? É, isso aí.
oportunidade, a irmã Raíssa está com a oportunidade para falar alguma coisa. Obrigado. Diga. Sabe a igreja do Amado Senhor? Amém. Eu vou ler Mateus, capítulo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, sairão ao encontro do Espírito. Agradeço por cada um do Senhor Jesus. Só para deixar pesado, nós jovens, eu vou falar diretamente aqui com jovens, no setor de jovens e adolescentes, e nós temos uma importância para o reino dos céus, porque nós não estamos no chamado maus dias do Eclesiastes 12. Nós temos saúde, nós temos possibilidade de pregar o evangelho a toda criatura sem dificuldades. Nós que estamos na faculdade, que estamos no trabalho, no colégio, podemos pregar o evangelho aos nossos colegas, aos nossos professores, às nossas autoridades escolares, às nossas autoridades acadêmicas, facultativas, todos. Nós temos essa possibilidade, vamos aproveitar. Os discípulos de Jesus, para quem não sabe, eram jovens. Êxodo 30 diz que só quem pagava imposto naquela época eram pessoas com mais de 20 anos. Em Mateus 17, 24, se não estiver enganado, só foi cobrado imposto de Pedro e Jesus. Os outros 11 todos tinham menos de 20, tinham 19 para baixo. Eram jovens como nós. Vamos buscar, irmãos, ser como discípulos que foram chamados. Nós jovens temos essa importância. E vamos tomar esse papel, amém? Nós já estamos completos para trazer a palavra. Salve, amada igreja. Senhor, nos grande é a responsabilidade, viu? E eu estava em casa, né? E o pastor me convocou, né? E assim, quando ele falou que era para me ministrar a palavra hoje, né? Chega assim, me deu um frio na barriga, né? Eu não estava esperando, né? De repente, aí o pastor não. Eu falei assim, pedi para ele sugerir outras pessoas, né? A ou B de você. Eu não tive, né, como escapar. Mas os irmãos, a igreja, vão interceder por mim, porque vocês sabem que eu não sou pregadora, mas estou aqui para fazer o IVE, para cumprir, né? O que o Senhor tem chamado, o que o Senhor tem colocado em nossas mãos, né? Então não podemos ser covardes, né? E estou aqui para agradecer o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de glória e de honra. Estou feliz, né, com a visita dos nossos irmãos, né? Assim, a gente ama no coração, o pai do Pedro também está ali, né? E que vocês se sintam bem na casa do Senhor, né? E estou feliz pela presença de vocês, né? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi em Juízes. Foi 1 Samuel 16, que diz assim, né? Primeira parte, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul? Tendo eu
assim, olha, Samuel, eu estou te enviando, né? E pega um vaso, né, de azeite e vai, que eu vou te enviar, porque dentro dos filhos de Jessé, tem um escolhido que vai ser rei, né? Então, o Senhor ordenou a ele para que ele fosse. E assim, Samuel foi, né? Obedecendo às ordens do Senhor, né? Bom é obedecer ao Senhor. Bom é ser obediente. E Samuel estava ali fazendo aquela missão, né, que o Senhor tinha ordenado para ele. E diz assim, o versículo 2 fala assim: porém disse Samuel, quando o Senhor deu essa missão para ele, disse, olha, vai lá, enche o vaso de azeite, né? Porque tem um escolhido na casa de Jessé. Então o Senhor disse assim, então Samuel diz assim, como irei eu, né? Porém diz Samuel, como irei eu? Pois, ouvindo Samuel, ou seja, ouvindo Saul, me matará. Ele disse, olha, como é que eu vou lá, Senhor? Eu sei que se eu for lá, eu vou ser morto, né? Saul vai me matar. Como é que eu vou? Não, Senhor, não tem como eu ir não, né? Como é que eu vou? Eu vou ser morto, Senhor, não tem condições de eu ir não. Jesus, entendeu? Não, né? Então aquela responsabilidade estava difícil para ele sabia, estava temendo que ia morrer. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em sua mão e diz, vim para sacrificar o Senhor. Então ele não tinha mais como sair, né? Porque como ele desistiu, o Senhor disse, você vai, não tem saída, você vai, e quando você chegar lá, você simplesmente vai dizer que foi o Senhor que mandou, e que ele está dizendo assim, ó, que ele trouxe, né, que veio fazer um sacrifício ao Senhor, né? Então ele faltava com a missão que o Senhor tinha mandado para ele. Tinha alguma coisa para ele chegar lá, um argumento para ele falar diante de Saul, ou de Jessé. Então quando ele foi, né, aí disse assim, e quando ele chegou lá, aí fala assim, e convidando Jessé, aí assim ele foi e foi convidar Jessé para o sacrifício. E convidando Jessé ao sacrifício, e ele aí falou, e eu te farei saber que has de fazer e ungirás a quem eu te disser. Ele diz, olha, Samuel, você vai lá, né? Não se preocupe, que eu vou lhe ordenar, eu vou lhe instruir, eu vou lhe dizer como você chegar lá, como é que você vai fazer. Não se preocupe, que eu vou lhe instruir como é que você vai chegar diante de Jessé. Mas aqui é interessante que o Senhor mandou Samuel, né? Ele queria fugir, mas quem escolheu, quem foi? O Senhor. Ele mandou, mas quem escolheu foi ele. Ele mandou ele ir, mas o escolhido que estava escolhendo era ele. Olha, Samuel, a tua missão é de fugir, mas a minha é de escolher. A minha é de escolher. Então o Senhor, a missão dele era fugir e o Senhor escolher. E assim segue a história, né, dizendo assim, e fez para Samuel o que dissera o Senhor. E veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a sua vida? Aí os anciões, né, seguiram ele, né, de Belém, disseram assim, é de paz a sua vida? E ele disse, é de paz. E vim sacrificar o Senhor. Ele disse, é de paz. E vim sacrificar o Senhor. Glória a Deus. E vim sacrificar o Senhor. Aí, sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele, e Jessé e seus filhos
logo de vista assim, né? Todo formoso, bonito, não tem um desse. Mas, olha o que diz aqui, ó. Porém, o Senhor disse a Samuel: não te atentes para a aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha no coração. Então o Senhor repreendeu a Samuel: Samuel, tu está olhando para a aparência, né? Tu está olhando para a estatura, tu está olhando. Mas o Senhor, como diz a palavra do Senhor, muitas vezes nós olhamos assim também, né? Nós vamos ver uma pessoa, olha a pessoa e diz, não, olha a aparência da pessoa, mas não sabe o interior. Só Deus conhece o interior. Muitas vezes você está vendo uma pessoa que você é uma pessoa, mostra uma coisa e não é outra. Mas a palavra diz aqui, né, que o Senhor repreendeu a Samuel, porque ele se equivocou, achando que Eliabe era o escolhido, né? E era, mas o Senhor repreendeu ele e ainda diz assim, por quê, né? Porque, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor, ele olha para o coração. O homem vê o que está diante dos olhos. Aí analisa e diz, é isso, né? Você dá o seu análise, é isso. Mas o Senhor, ele olha o que está dentro do coração. Ele olha lá profundo. Ele se preocupa pelo profundo, né? Então o Senhor olhou o coração e disse, não, para aí. Espera. Tenha calma. Vamos mais para frente. Esse aí não é o escolhido. Tenha paciência, Samuel. Para que essa pressa, né? Fica aí quietinho, né? Porque eu tenho coisa maior. Eu tenho coisa melhor. Fica na dispensação, porque o melhor está para chegar, né? Não se precipita não, né? Não se precipita, porque eu tenho a resposta certa. Nosso Deus, ele tem a resposta certa. E ele age na hora certa. O agir dele é diferente. O pensar dele é diferente. Nós pensamos de uma forma e ele diz que eu agir é outra. Tu pensa de uma forma e ele diz, eu vou fazer diferente. Deus é grande, fiel e tremendo. Aleluia, glória a Deus, grandioso e poderoso. E o Senhor diz, aí na frente do versículo 8 fala assim, ó. Então chamou Jessé a Eliabe e fez passar diante de Samuel, o qual lhe disse, nem é este que tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Porém disse o Senhor, tampouco é este que tem escolhido o Senhor. E mais à frente diz o versículo 10 assim, e assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor a tem escolhido estes. E disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E ele disse, ainda tem o menor. Eis que está apacentando as ovelhas. Aleluia! E disse, pois Samuel a Jessé, vai e manda chamá-lo. Por quê? Porque porquanto não nos assentaremos ao redor da mesa, até que ele venha aqui. Então o Senhor mandou Samuel, quando
Cheio da presença do Senhor.
Ele falou diante do Senhor: ah, Senhor meu, por que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor disse a ele: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um. Aleluia, aleluia, como se fosse um. Então foi isso que o Senhor falou para ele. Então que ele não temesse. E o Senhor deu essa última palavra que eu quero dizer, né? O Senhor encorajou Gideão, que Gideão estava com medo, preocupado, mas o Senhor disse que era com ele, né? Que não se preocupasse, que ele ia conseguir vencer a guerra, né? E ele, a multidão que iria diante dele, mas ele ia matar, ele ia vencer como se fosse um. É isso que o Senhor faz diante do Senhor. Pode crer, essa multidão que está diante da tua vida, né? Essa dificuldade grande que está aí, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que não perde nenhuma batalha, o Jeová Rafa, o Deus Emanuel, o grande eu sou. Ele diz: eu sou, eu faço, eu ajo, eu opero. Creia que a tua vitória está chegando. Creia que o Senhor tem bênção para crente. Tu tem depósito, tu tem orado, tu tem clamado. Jovens, vocês têm depósito diante do Senhor? Tem depósito? Vocês têm orado? Tem reserva? É bom ter, né? É bom ter reserva, né? Então que nós tenhamos as nossas reservas diante do Senhor. Que nós possamos crescer mais, que nós possamos buscar mais. Irmãos, nós sabemos, todo mundo sabe que os dias são difíceis. E a gente vê o acomodismo. Nós estamos acomodados, né? Mas o Senhor diz para nós nessa noite: é tempo de lutar, é tempo de ceifar, é tempo de se levantar para a batalha, é tempo de descruzar os braços. Jovem, o Senhor para vocês é uma batalha. A gente tem visto o acomodismo no meio da igreja, mas o Senhor diz nessa noite: desperta a igreja minha. Desperta a igreja minha, porque eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito com essa igreja. Eu tenho um propósito com a igreja, com os adolescentes, com os jovens. Eu tenho um propósito com a minha igreja. Então é tempo de despertar do sono. É tempo de ler a Bíblia. É tempo de consagrar. É tempo de não estar vacilando. Tenha cuidado na escola. Vigie. Dê bom testemunho. O mundo está me olhando. Talvez você está assim, ó, com a venda, mas o mundo está te olhando. Nós somos observados, irmãos. Não tenha cuidado onde você pisa o seu pé. Tenha cuidado onde você abre a sua boca. Você está sendo observado. Então tenha cuidado. É um alerta que o Senhor está dando nessa noite. Então sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. Na escola, vigia. No ônibus, vigia. Na faculdade, vigia. Aleluia, vigia onde você for. Nós estamos bem um olho olhando para você. Não esqueça. Lembre disso, viu? Onde você estiver, você não eita, tem um olho olhando para mim. Eita, eu tenho que cuidar, né? Às vezes a gente estamos vacilando, mas não é tempo de vacilar. É tempo de lutar. É tempo de erguer. É tempo de se levantar. Erguer as mãos ao Senhor para fazer a obra. Eu louvo a Deus pela minha oportunidade. Eu sei, talvez não passei, né? Não foi esperado. Mas eu entreguei o que o Senhor botou no meu coração, né? E eu amo essa igreja, amo esses adolescentes. Me preocupo muito com esses adolescentes. Eu amo muito por eles. E
Não é diante de mim, não. É diante do Senhor. Quem quiser vir, mas é para vir todos mesmo. Convocando para vir receber. Vocês não querem não receber do Senhor, não? A irmã Josi vai fazer essa oração. Irmão, eu senti. Viu? Eu senti de Deus de fazer essa oração. A irmã também, sabe quem vem para cá? A irmã. Não, esqueci o nome dela agora, fugiu da agora. A líder de vocês. Esther. Sumiu a mente, Esther. Vem cá, Esther. Irmãos, Deus sabe o porquê. Deus sabe. Não murmure. Viu? Não murmure não. Não murmure não, porque Deus sabe por que eu estou pedindo isso. Mas Deus me colocou no meu coração, né?
Damos graças a Deus pela honra e glória de Deus. Muito obrigado, irmã Jaira, pela palavra. Deus continue abençoando a irmã, Deus continue abençoando o conjunto de senhoras, os visitantes, os jovens, adolescentes, as crianças, a equipe de sonoplastia, a portaria, todos os irmãos, que seja feita a vontade de Deus. Aviso os crentes de bondade da demanda confidencial. Pronto, irmãos, terça-feira, com doutrina, é esperado que toda a igreja esteja presente, certo? Porque a grande importância para saber que nós somos cristãos, sabemos que é de grande importância estar a instrução de acordo com a palavra de Deus, amém? Mais alguma vez específico? Amanhã haverá ensaio dos senhores. Pronto, amanhã haverá ensaio dos senhores. Espero que os irmãos estejam aqui também. Creio que nenhum aviso extra. Peço que os irmãos se fiquem de pé. Estaremos orando para finalizar o culto. Vamos chamar o irmão Elton para orar. Seus irmãos com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, meu Pai, por estar aqui, Senhor, louvando e agradecendo o Teu nome, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor falou conosco nesta noite, meu Pai. Agora nós precisamos colocar em prática, meu Pai, a Tua palavra, Senhor. Abençoa os Teus servos que vieram aqui nesta noite, meu Pai. Abençoa o anjo da Tua igreja, o pastor local, o pastor presidente, todos os irmãos que estiverem aqui. O Senhor conhece a necessidade de cada um, meu Pai, até aqueles que não fizeram o pedido de oração, Senhor, mas o Senhor sabe que cada um precisa, Senhor. Derrama a Tua bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor, que Deus nos acompanhe.